Pessoal, a paz do Senhor para todo mundo. Irei reagir a mais um vídeo. Gente, o que está acontecendo? É o quê? É um surto coletivo de heresia? O que está acontecendo? Querem criticar a pregação? Critiquem entre si. Fica fazendo escândalo na internet. Eu não acho legal. Agora, é um surto de pessoas, vamos dizer assim. O que está acontecendo? Lembra quando Jesus, lá em Lucas 15, começou a pregar e a sua mensagem começou a atrair os pecadores, os cobradores de impostos? Você lembra? Pois é. Os pecadores começaram a querer ouvir e vieram até Jesus ouvir a mensagem de Jesus. Foi interessante. Em um tempo em que as pessoas queriam tirar a vida de Jesus, Jesus tinha que sair entre as pessoas para não perder sua vida, porque muitos consideravam a pregação de Jesus perigosíssima. E sabe quem são esses que consideravam que a pregação de Jesus, né, estava errado, ou Jesus tentava pegar Jesus em algum erro? Eram os próprios de dentro do templo, eram os escribas, eram os fariseus, está lá no versículo 2. Esses aí não gostavam da pregação de Jesus, não. Eles começavam a questionar. Por que você recebe esse povo aí? E hoje está acontecendo a mesma coisa. Está tendo um surto de pessoas que estão criticando a pastora Helena Raquel porque o mundo gostou da pregação da Helena Raquel. Porque o mundo aplaudiu o que ela falou. Então, se agradar o mundo, está agradando Satanás, não presta. Então, os pecadores agora não podem se agradar da mensagem, não é mesmo? Não é o que aconteceu em Lucas 15, onde os pecadores, vieram até Jesus para ouvir. Sabe por quê? Porque a mensagem agradou eles. Porque estava havendo ali transformação, eles estavam reconhecendo que de fato eram pecadores. E que de fato aquilo acontecia. Aquilo que Jesus falava. Mas os escribas e fariseus, aqueles que não saíam do templo, aqueles dragmas que estavam perdidos dentro do templo e achavam que estava achado, pois é, eles criticaram Jesus por estar recebendo aquela gente. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Porque a esquerda gostou da mensagem de Helena Raquel, então o diabo gostou. Olha só, o que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a esquerda aplaudiu de pé. Porque as feministas gostou da mensagem, então tem uma coisa errada. Sabe o que teria de errado? Se vocês gostassem da pregação dela, e aí eu acharia errado. Vocês que são cristãos, se disser que gostou da pregação dela, aí eu acharia errado. Porque tem uma coisa errada. Porque aquele que se diz cristão e começa a criticar, tem uma coisa certa aí. Se alguém começou a apedrejar você e esse alguém é do seu meio, tem uma coisa, tá acertado aí. Porque Jesus, ele foi criticado, foi pelos seus, não foi pelos pecadores. Os pecadores vieram até Jesus, os pecadores tinham sede de Jesus, mas aqueles lá, fariseus, escribas que estavam dentro do templo, que se achavam os caras, sabe? Eles foi quem criticaram Jesus. Jesus morreu por indução deles. Eles induziram o povo ao erro. Dizendo, inflamando o povo, dizendo, lá, sabe? Induzindo o povo a condenar Jesus. Sabe? Então, deixa eu te falar o que está acontecendo aqui. E essa condução, né, foi permitido pelas trevas, que os próprios do meio dele o condenou. Os próprios que deveria receber ele o condenou. E aqueles a quem ele pregou, que eram pecadores, que estavam afastados, aqueles reconheceram Jesus e aqueles fizeram de tudo. Todos eram desviados ao Pedro, né? Quem mais? Todos. Agora, eu não vi, ou tem, eu vou deixar para lá, vou reagir o vídeo, né? Vou reagir a mais um vídeo. A paz do Senhor para todos. Mais uma vez sobre o pastorado feminino. Acho que a ignorância entrou dentro da igreja. O feminismo entrou dentro da igreja através daqueles que se dizem contra o feminismo, né?
entrou para poder expulsar as mulheres da igreja. Eles dizem que o feminismo entrou para incluir as mulheres, mas o que eu estou vendo não é isso não. Eu estou vendo que o feminismo entrou para poder expulsar as mulheres da igreja, né? Tudo agora a culpa é do feminismo. O pecado entrou na igreja, a culpa é de quem? Do feminismo. A Eva era uma feminista, né? Vamos lá. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a polêmica que a pregadora Helena causou ao falar sobre violência doméstica dentro das igrejas no evento dos Gideões, que é um evento pentecostal. E embora eu não considere o evento Gideões como um evento bíblico, porque tem um monte de coisa que acontece ali que eu não concordo realmente, eu acho que está muito longe de ser um evento bíblico, mas diante do que aconteceu, a pregadora Helena trouxe essa denúncia sobre violência doméstica dentro das igrejas. Então a gente precisa comentar um pouquinho sobre isso, porque ela acertou e errou ao mesmo tempo. E eu já quero deixar algo bem claro no início. Mulher que sofre violência dentro de casa deve denunciar sim. Deve procurar ajuda, deve buscar proteção e digo mais, ore. Tem que orar pelo seu marido, mas vá orando enquanto caminha para a delegacia. Porque marido que bate em mulher tem que ser preso. Se é cristão ou não, não importa. Tem que ser preso. Se você é cristã ou não e sofre agressão, denuncie. Porque enquanto você ficar ocultando, você vai continuar sofrendo. O número para denúncia é 180, atendimento 24 horas. Agora o motivo desse vídeo é trazer uma reflexão um pouquinho mais ponderada com relação ao que a pregadora falou. Porque, como eu disse, ela acerta e erra. A primeira coisa que me chamou a atenção é que ela foi imediatamente aplaudida por grupos esquerdistas, por ateus, por pessoas que odeiam a Bíblia e atacam a igreja diariamente. Atacam os valores. Então, ele achou estranho da pregação ter agradado aqueles que, segundo ele, né, não atacam a Bíblia, são esquerdistas. Só que ele se esqueceu que a mensagem é justamente para chamar aquele que não é cristão, a chamar para Cristo, porque Cristo nunca colocou debaixo do tapete os erros dos povos, das suas ovelhas, do seu rebanho. Deus nunca colocou debaixo do tapete, pelo contrário, Deus sempre denunciou, Deus sempre usou os profetas para denunciar. Olha acho que é Ezequiel 34, esqueci agora. Olha, em Ezequiel, acho que é Ezequiel 34, o que vai dizer? Né? Ele vai estar denunciando. Olha aqui. Eita, tanta aba aberta é essa. Olha, Ezequiel, deixa eu ver se é Ezequiel. Deixa eu voltar aqui. Crônicas. Não quer sair de Crônicas, não, essa caneta azul. Ezequiel, deixa eu ver aqui. Olha o que está escrito. É Ezequiel mesmo, eu acho. Vamos lá. 34, Ezequiel 34. Vamos lá. Vamos lá. Então veio a mim esta palavra de Yahvé. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Prega aos pastores nos seguintes termos: assim diz o Senhor, o eterno, o soberano Deus. Ai dos pastores de Israel, que só cuidam de si mesmo. Então, se você vê, a profetisa Ana vai fazer a mesma coisa. Quando ela é consultada pelo rei Josias. Quando o rei Josias manda lá Ilquias, seu sacerdote, e os ministros, os escrivão, ir até a profetisa Hulda, para que Hulda transmitisse algo de Deus para eles, porque ela era uma espécie de guia espiritual, ou seja, líder espiritual deles. Por quê? Porque ela falava diretamente de Deus, ela pregava para eles. Então, Hulda, usada por Deus, disse algo pesadíssimo, né? Acho que tá aqui, eu vou... caiu em crônica já. Olha aqui o que Hulda disse. Vamos ver o que Hulda disse? Não, aqui é a aliança de Deus com Davi. Eita, Jesus, tem que ver. Vamos lá ver o que Hulda disse. Porque para eles, né... a mensagem tem que agradar, não pode agradar ao mundo. Oh, meu Deus. Tem que agradar os cristãos? Será que quando Ezequiel deu ali sua palavra ali através do Senhor, será que Ezequiel agradou ali os pastores? Não, eu tenho certeza que Ezequiel não agradou os pastores, não, né?
Não agradou. Mas você acha que tem que agradar os de dentro? Não vai não, querido. Olha o que o rei... o rei... Oh, meu Deus, como é que é o nome do rei, Jesus? Deixa eu lembrar aqui o nome do rei aqui. Calma aí, deixa eu ver o nome do rei aqui. O rei... Cadê o nome do rei? Agora eu esqueci o nome do rei. Vamos ver aqui o nome do rei aqui. Vamos aqui. O rei... Josias, o rei Josias. Olha o que o rei Josias mandou. Vamos ver. Versículo 20. Então o rei Josias, né? Não está o nome aqui, mas é o rei Josias. Então o rei deu o seguinte ordem. Ilquias. Quem era Ilquias? Era o sacerdote na época. Deu o seguinte ordem. Ilquias, Aicã, filho de Safã, Abdom, filho de Mico, ao secretário e escrivão, Safã e ao seu auxiliar, Asaías. E depois, imediatamente, consultai Yahvé, o Senhor. Por mim, o rei disse, por mim, né? E pelos que restam Israel e Judá. Ele mandou consultar quem? Consultar para ele e para todo Israel e Judá. Então, tinha ali uma líder espiritual ali dos reis, dos pastores. Vamos lá. Acerca do livro. Então, vamos continuar aqui embaixo aqui. E o que é que acontece? Olha o versículo 22. Então, Ilquias e os mensageiros do rei foram falar com a profetisa Uda, esposa de Salum. Ela tinha um marido. Então, uma profetisa foi consultada e olha o que a profetisa vai dizer. Versículo 23. Então Uda lhes declarou: dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eu trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes. E a saber, todas as maldições estão escritas no livro que se leu diante do rei de Judá. Então, ela disse o quê? Que haveria mal ali, né? Sobre aquele lugar. A profetisa Uda, ela não profetizou para agradar o rei. Ela não profetizou para agradar Ilquias, o sacerdote e os demais ministros que foram procurá-la. Ela pregou para agradar a Deus, porque Deus havia enviado e ela pregou a mensagem que Deus colocou em seu coração, que Deus colocou nos seus lábios. Então esse negócio de, tem que agradar a igreja, não pode agradar o mundo. Você acha mesmo que quando Jesus estava lá pregando em Lucas 15, versículo 1, você acha mesmo que versículo 1 e versículo 2, quem foi que se agradou da mensagem? Foram os pecadores que vieram ouvir ou foram os escribas e fariseus que vieram só reclamar de Jesus? Aqueles que estavam dentro do templo, aquelas dracmas que estavam dentro do templo ali. Nunca largou o templo. Claro, né? Então vocês não estão... Diz que o evento lá é antibíblico, mas vocês também na hora de corrigir os outros, né? Cadê Bíblia? Faltou Bíblia, né? Vamos lá. Valores cristãos. Saiu em redes de televisão e tudo mais. E por que essa fala dentro de um evento com tema cristão, evangélico? Porque gerou tanto interesse por parte desses que não consideram as escrituras. É simples, é porque existe uma estratégia. Existe uma estratégia, tudo deles é estratégia. Tudo deles é estratégia. Por que agradou, irmão? Porque o pecador está cansado de ver igrejas fazendo escândalo, irmão. Não sei quem de Zadok matou a esposa, não sei quem de não sei quem fez não sei o quê. Esses escândalos acontecem direto, pastor fez não sei o quê. Acontece muito escândalo da igreja. Então, quando alguém denuncia, o mundo aplaude, irmão. O mundo vê, os cristãos realmente são cristãos. Eles estão denunciando entre eles mesmos. Porque o próprio Deus, irmão, nunca apalpou, escondeu os pecados do povo de Israel, não. O próprio Deus, sabe, jogava no ventilador, o povo pagava pelo que eles faziam. Aí vocês vêm de sabe? Moisés pensou como você uma vez. Olha o que Moisés falou. Olha, Senhor, o Senhor tirou o povo lá do deserto e agora vai tirar a vida deles lá, não sei aonde lá. Poupa a vida deles. O que o povo vai dizer? O Senhor salvou eles do Egito e matou no deserto. Você está entendendo? Deus, ele não poupa ninguém.
Deus, ele não poupa. Fez o que é errado, vai pagar pelo que é errado. De que reclama o homem no seu de seus próprios pecados? Então, o povo de Deus é um povo, sabe, que sabia do Deus sério que eles serviam. Então, por isso, o próprio Deus corrigiu os seus. E o mundo não estava vendo? Estava vendo sim. Inclusive, foi Abraão que disse? Foi Abraão, foi Moisés? Acho que foi Moisés, nem lembro. Acho que foi Moisés, né? Foi Moisés. Que disse, ó, o Senhor salvou o povo lá do Egito, agora os inimigos vão ver o que o Senhor fez. Sabe? Ele estava preocupado com o que os inimigos iam ver. Claro que todo mundo ia dizer. Aqueles que não eram do povo de judeu, do povo judeu não, do povo hebreu, claro que ia dizer, ó lá, o Deus deles tirou ele do Egito, da escravidão, matou no deserto. Então, claro que o mundo vai ver e vai criticar ou vai gostar da pregação. É normal, irmão. Tem que haver um impacto. A palavra de Deus, ela tem que impactar sim, né? Muitas mulheres sofrem, não reclamam, outras reclamavam, né? Hoje em dia eu não sei, porque hoje em dia eu não reclamo, né? Eu já passei por isso, então eu acho que eu passei calado, né? Eu não via o que a Helena Raquel falou, também não interessa, é o senhor que está... Esteja muito clara, dentro de alguns movimentos anticristãos, de usar problemas reais para destruir completamente a autoridade das Escrituras e desacreditar, então... A autoridade das Escrituras, ele quer dizer, já até sei. A autoridade é que a mulher não pode pregar. A Ilda, quando deu aquele intimato lá dizendo, ó, trarei mal sobre vocês, sobre esse povo. E aí, Ilda? Hein? Foi antibíblico também? Foi anti-Deus também? Continue. Toda a fé cristã. Veja só, uma coisa é denunciar o pecado dentro da igreja, porque a igreja, os cristãos são chamados para viver de acordo com a vontade de Deus, buscar a santificação. Então o pecado sempre tem que ser confrontado, seja ele qual for. Agora, outra coisa é alimentar narrativas que transformam a igreja no inimigo principal da sociedade. E é exatamente isso que esses grupos anticristãos... Inimigo. A igreja denunciar o pecado, ela se torna inimigo. Não, irmão, não se preocupe. Não se preocupe que a palavra de Deus, ela não funciona como sua mente diz. A palavra de Deus, ela funciona como ela é. Parece dura, mas vai ser passado no fogo, irmão. Parece apertado o caminho, mas é desse jeito que vai ser, ó, bem apertado o caminho. O caminho não vai ser largo, não. Ó, ninguém pode saber. Deixa tudo quieto. Deixa abaixo, não é mesmo? Ninguém sabe o que está acontecendo. O mundo não pode se escandalizar. O mundo tanto sabe que é o que mais passa na internet, irmão. Ó, pastor fulano, não sei o quê. Ó, e não é escândalo de mulher, não. É mais escândalo de homem fazendo isso. Embora, independente dos dados, o escândalo acontece. Acontece. O mundo tá vendo aí, você quer tampar o sol com a peneira, a não pode denunciar. Desde quando Deus mandava, ó, denuncia os pastores lá, Ezequiel. Denuncia lá, ó, mas ó, fininho, só pra eles. Vai lá no ouvidinho deles e fala assim, ó, Deus manda te dizer que vai destruir isso aqui, ó. Vocês... Não, Deus falava, minha mãe, de vocês, pastores e tal. Todo mundo ficava sabendo, sabe por quê? Porque Deus é um Deus zeloso e Deus corrige os dele para todo mundo ver. Para que sirva de exemplo, para que o povo veja, ó, o Deus dele é um Deus zeloso. É um Deus que cuida dos seus. Não é Deus de brincadeira, não. Não é Deus que joga para debaixo do tapete sujeirinha, não. Ele explana mesmo. Querem fazer. E aqui está o problema. Porque olha só, se você usa a Bíblia e recebe aplausos do diabo, o seu caminho não está alinhado com... Então o diabo aplaudiu. Então o mundo, os atores, algumas pessoas da esquerda gostaram da mensagem, então é o diabo. Ah, o diabo gostou. Então você quer dizer que quando os pecadores vieram até Jesus para ouvir Jesus, eles vieram que o diabo mandou? Então os escribas que vieram só reclamar e murmurar como vocês, que nunca... são os crentes santão. Então
Vocês foi Deus que mandou criticar. Assim como os escribas criticavam Jesus. Está recebendo esse povo pecador aí? O povo está gostando da sua mensagem? Está vindo até o Senhor? Ah, pelo amor de Deus, né? As Escrituras, porque o diabo não aplaude a verdade. E se ele está aplaudindo, vale perguntar o que exatamente ele está aprovando. O diabo não aplaude a verdade. Vocês estão aplaudindo a verdade que ela pregou, porque não é uma mentira. Ah, mas ele errou num dado, não sei o que. É uma mentira? Vocês estão aplaudindo o que ela pregou? Na sua mensagem. Olá, eu sou o Otávio, sou professor de teologia, sou cristão. É um prazer receber você aqui nesse canal. Faz um tempo que eu estou sem postar, mas é por uma... enfim, então, com certeza é uma forma, tá bom? Então, ainda estou concluindo. Voltando para o tema do nosso vídeo, eu quero então destacar aqui alguns pontos sobre esse assunto. Veja bem, existe sim uma romantização perigosa dentro de alguns ambientes religiosos, dentro de algumas igrejas. Como se a mulher suportar a agressão fosse, na verdade, sinônimo de espiritualidade. Ela tem que orar pelo marido, ela não pode denunciar. Então, isso é um erro, tá? Porque não é assim. Nenhum texto bíblico autoriza homem a destruir a sua esposa emocionalmente, psicologicamente ou fisicamente. Tá admitindo que e nem a Bíblia ensina a mulher a ter que suportar a agressão do marido. Agora, veja só, como eu disse no início, ao mesmo tempo em que ela acertou em fazer a denúncia, ela também errou na maneira como ela expôs o assunto. Porque quando ela diz que a igreja não faz nada, peraí, ela está generalizando uma realidade que não é verdade. Essa realidade não é... Ela sabe muito bem que quando ela diz a igreja, ela não está dizendo que é todos, porque claro que tem aqueles que denunciam. Mas sim, quantos já disseram, vamos orar, não vamos escandalizar a igreja, espera mais um pouco, não pode divorciar, né? E aquelas mulheres que não denunciam, e aquelas que os dados nunca chegou ao ouvido de ninguém porque elas não denunciam, porque elas não querem escandalizar o evangelho ou querem manter aquela aparência de felicidade talvez para sua família, talvez para a sociedade. Então, há vários casos. Então, isso daí não era nem para estar em discussão, né? Absoluta. Talvez isso possa acontecer nas igrejas que ela conhece. Porque nas igrejas que eu conheço, homem que agride esposa é confrontado, disciplinado e... Então, poderia contar pelo menos um caso de disciplina. Um caso que aconteceu na sua igreja, né? Ou em uma das igrejas que você conhece, né? Mas por que não conta? Porque as pessoas não denunciam. Tem gente que não denuncia e acabou, gente. A verdade é essa. Eu não lembro de ter denunciado quando eu passei por isso. E eu não lembro. Eu não lembro mesmo de ter denunciado. A igreja antigamente, isso faz tempo, né? A igreja antigamente era muito cautelosa na santidade. Ninguém podia saber dos escândalos da igreja, tudo escondidinho, né? Então, as mulheres sofriam caladas. E eu não fiquei diferente, não foi diferente não. Passei por um bocado. Mas há casos e casos, né? Denunciado às autoridades. Então, veja só, precisamos ter um equilíbrio aqui. Existe omissão de algumas igrejas? Sim. Pronto, existe liderança covarde? Sim. Admitiu. Mas também existem pastores sérios, igrejas comprometidas com justiça e com a proteção. Ela não disse que não existe pastores sérios. Não, ela não disse isso. Até porque ela estava pregando numa igreja que ela considera que o pastor é sério. Né? Até porque provavelmente o marido dela é pastor e ela considera que ele é um homem sério. Então, vocês é que estão fazendo esse balaio de gato todo. Bora. São da família. E é aqui que eu chego no verdadeiro problema da igreja atual. Falta de homens bíblicos dentro das igrejas. Não. Antigamente, quando o povo errava, era por falta de homem, porque sacerdote era todo homem, não era mesmo? A maioria dos líderes foram homens, só teve uma mulher, Débora, não era mesmo? E os líderes, como Josias e Uquias, né, na época, que foram, tiveram como líder espiritual a profetisa Hulda, eles foram muito bem assessorados, vamos dizer assim. Porque ela falou aquilo que o próprio Deus mandou, senão não estaria escrito na Bíblia. Então, eles foram bem liderados quando uma mulher espiritualmente os liderou,
através do Espírito Santo de Deus. Então, os homens sempre cometeram erros. Isso não é coisa de mulher, não. É coisa de ser humano, tá? Os homens têm que estar bem preparados. Ué, como assim? O povo de Israel, quantos tinham bem preparado? E mesmo assim o povo errava? Quantos? E mesmo assim o povo errava. O povo era castigado pelos seus erros. Porque o povo errava. Independente se os líderes eram bons ou se os líderes eram ruins. Se os líderes eram ruins, tudo bem. O Senhor castigava todo mundo no mesmo pacote. Agora, se os líderes eram bons e o povo cometia pecado novamente, fazia o que era mal aos olhos do Senhor, o que o Senhor fazia? Tirava os líderes bons, colocava criança, colocava adolescente para governar, como está lá em Isaías 3, né? Homens realmente convertidos, homens comprometidos com Cristo. Porque se a igreja tivesse realmente homens comprometidos com Cristo, comprometidos com a verdade, esse tipo de denúncia nem existiria. Tem que existir, irmãos. Tem que existir. Quando você está compromissado com a verdade, esse tipo de denúncia tem que existir, irmão. Vai ficar caladinho? Por mais, irmão, que uma pessoa aconselhe uma igreja e guia ela para o caminho correto, vai acontecer esse tipo de coisa dentro da igreja. Porque a nossa luta não é contra o próximo, o ser humano. A nossa luta é contra o inimigo. O inimigo ele faz de tudo para poder arrumar contendas. E sempre isso vai acontecer. Tem sempre uma mulher que tem um marido descrente, ou tem um marido crente, mas ainda não se converteu, como o próprio Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 3, né? Quem tem marido descrente ou meio desviado da palavra, né? Que não dá ouvir a palavra, não anda conforme a palavra, deve fazer o quê? Ganhá-lo sem palavras, apenas com seu comportamento exemplar. E a palavra de Deus, o que ele disse ali. Então, esse negócio de que porque os homens estão despreparados, vamos. Então eu quero explicar aqui 2 motivos do porquê eu entendo que ela acertou e errou, e do porquê, sim, é importante nós denunciarmos os erros, mas precisamos ter equilíbrio nesse ponto. Primeiro, o Novo Testamento manda o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Efésios 5. E Cristo, olha só, como é que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Não foi espancando ela, não é? Morreu por ela. Então o padrão bíblico para o marido é sacrifício, proteção, cuidado, honra, amor. O homem cristão de verdade, ele protege, ele cuida, ele ama a sua esposa. E a esposa sente que ela é protegida pelo seu esposo. E o segundo motivo... Ele diz que é falta de homens bíblicos, né? Sabe o que está acontecendo com os homens da igreja? Eles estão distorcendo a Bíblia. O que ele vai fazer agora, ele vai dar a entender que Paulo não disse. Eu não vi ainda não, mas eu já estou premeditando o que ele vai dizer. Né? Então o que está faltando são realmente homens bíblicos. Sabe por quê? Vocês estão preocupados com ideologias. Né? A mulher não pode pregar, a mulher não pode exercer liderança. Vocês estão preocupados com esse tipo de coisa. Se você estivesse preocupado com a palavra, com a santidade, porque hoje a sensualidade entrou dentro da igreja, vocês não vê isso. As mulheres vêm tudo com os peitos de fora, com as pernas, tudo salto desse tamanho, igual um tilintano, igual tá lá em Isaías. Sabe? A bunda pra lá e pra cá, isso dentro da igreja. A mulher velha parecendo Jezabel, cheia de maquiagem na cara, brinco no qual o próprio Deus condenou lá em Êxodo 33. Isso aí vocês não vê. Não tem homem bíblico mesmo, não. Porque se falar de santidade, isso daí é legalismo, é religiosidade, né? Isso daí é usos e costumes. Se falar de santidade é usos e costumes. Então tá faltando um homem bíblico assim dentro da igreja. Tá faltando sim, porque as mulheres, vocês estão preocupados, se as mulheres podem ou não pregar. Vocês deveriam estar preocupados com o que as mulheres podem ou não vestir. Vocês que são líderes, tanto mulher quanto homem, vocês que são líderes, deveriam estar preocupados com o que as mulheres se vestem, se estão se ataviando com modéstia, com pudor, ou se elas estão, a beleza delas está aqui, naquilo que o Senhor condenou, que o Senhor disse, esse é assunto para outra hora, bora. É que, olha só, se uma mulher precisou subir no púlpito para denunciar isso publicamente, é porque muitos homens da liderança das igrejas que deveriam falar sobre isso estão calados. Os homens da liderança da igreja. Deus usa quem ele quer, irmão.
Deus usa quem Ele quer. A mulher precisou subir no púlpito, porque as mulheres subiam no púlpito, vocês não sabiam disso. Ana pregou no dia que Jesus foi apresentado. Você acha que ela pregou lá fora, lá na rua, lá, igual um lixo? Não, ela estava dentro do templo. Lucas 2, 38. Ela estava dentro do templo, ela tinha acabado de chegar, ela não largava o templo. Dia e noite, jejum e oração. Ela vivia no templo e ela pregou dentro do templo sobre Jesus. E quem é profetisa? O que uma profetisa faz? O que um profeta faz? 1 Coríntios 14, versículo 3 e versículo 4, vai dizer que o profeta, ele exorta a igreja, ele fala para os homens dentro da igreja. Ele exorta, ele edifica, ele, esqueci agora, ensina. Então, é para a igreja, irmão. Então, a mulher, ela pode sim falar dentro da igreja. Ou você acha que o Uda estava onde? No meio da rua, o dia que o profeta, o dia que o sacerdote Ilquias, amando do rei, foi consultá-la? Você acha que ela estava no meio da rua? Ah, não, nós temos que encontrar no meio da rua. Nós vamos, que ela não pode estar dentro do templo, não, porque o templo é só para macho. Não, irmão. Provavelmente ela estava no templo, que lá era o lugar onde Deus falava. Mas não importa onde ela estaria. Porque quando Débora manda chamar Baraque, será que ela estava na casa dela, debaixo da palmeira, ou estava num templo? Porque ela era a boca de Deus. E por que uma boca de Deus vai estar fora do templo? Por quê, irmão? Não bate. Então, Deus usava as mulheres, irmãos. Só que vocês confundem a passagem onde Paulo vai falar sobre uma ordem no culto. Quem profetiza, se tiver mais de um profetizando, o outro fique calado. Quem tem dom de interpretação, se tiver mais de um, fale um, no mais 2 ou 3, os outros fiquem calados. A mulher que é submissa ao marido, aprende silêncio, porque é feio, vergonhoso a mulher falar dentro da igreja. Não é pregar não, irmão, porque as mulheres eram as viúvas, como Ana, as casadas como Débora e Uda, as virgens como as filhas de Filipe, eram profetisas e elas falavam, irmão, dentro da igreja. Então isso aí é uma ignorância, é um falta de entendimento. Bora. Porque quando eu olho para as escrituras, eu entendo que não é papel da mulher subir no púlpito para pregar. Isso dentro da doutrina cristã. Vamos ver o que um profeta faz, né? Vamos ver o que um profeta faz. Vamos lá. Uda eu já mostrei, né? Uda profetiza, olha aqui o que Uda vai dizer. Olha o que Uda vai dizer, versículo 21. Assim diz o Senhor, eu trarei o mal sobre este lugar. Ou seja, uma profetisa falando, uma mulher falando. Então, a mulher, ela fala assim. Mas ela não estava no templo. Você estava lá? Não estava. Então, vamos lá. Agora, vamos ver o que um profeta faz dentro da igreja. As mulheres eram muitas as profetisas, né? Você sabe muito bem disso. Vamos ver o que um profeta faz. Cadê? Vamos Lucas. Primeiro vamos Lucas 2, versículo... primeiro o versículo 22... 27, só para constar que Jesus estava no templo, movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Quem? Aquele que pegou Jesus no colo, né? O Simeão, né? Então ele estava no templo. E o que acontece? Quem chega ali naquele mesmo momento estava também presente a profetisa Ana, né? Versículo 37. Desde então permanecera viúva, né? Não deixava o templo, jamais deixava o templo, ali na parte B, ali embaixo, ali. Jamais deixava o templo aqui, tá vendo? Havendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca dele ali. O que é proclamar? É pregar. O que é proclamar? Para todos. Olha, está escrito para todos. Lê o finalzinho do bebê Jesus para todos. Ela proclamava Ana dentro do templo para todos. Então, a mulher não pode subir no púlpito. Isso aí, irmão, é isso aí que está faltando, Bíblia. Você falou uma coisa, está faltando Bíblia, homens com Bíblia. Porque homens com Bíblia denunciam. Homens sem Bíblia não há denúncia. Não é mesmo? Agora vamos lá. Vamos lá só para constar aqui, para não dizer que eu não mostrei. 1 Coríntios 14, né? O que vocês mais usam para dizer que a mulher não pode subir no púlpito. Versículo 3 e versículo 4. Vamos lá, versículo 3 e versículo 4. Vai dizer aqui, Peraí, Jesus. 1 Coríntios 14. Entretanto, quem profetiza o faz claramente
claramente para edificação, encorajamento, consolação de todas as pessoas. Tá? São todos irmãos. Quando a profetisa falava dentro da igreja, as pessoas tinham que ficar quietas, porque era ordem no culto. Não podia todo mundo falar de uma vez. Vamos supor, Ana tá lá falando, tá profetizando, mas Ana tá profetizando em outra língua. Então, para que haja entendimento, se houvesse intérprete, outra pessoa poderia se levantar, né? Então, Paulo vai falar sobre ordens no culto. Ó, quem fala em língua, em uma língua determinada, né, a si mesmo se edifica. Mas quem profetiza edifica a igreja. Então, as mulheres, quando profetizavam, edificavam a igreja. Paulo e Silas, Paulo e Silas? Esqueci agora quem era. Sei que 2 profetas aqui na Bíblia, no Novo Testamento, eu vou até ver aqui, eu vou mostrar tudo, porque esse negócio de ficar mostrando as metades eu não vou mostrar não. Quem quiser ver o vídeo, veja tudo. Ó, 15, Atos 15, versículo 34. 34? Vamos ver. Ah, não é versículo 34, não é versículo 32, ó. Judas e Silas, que eram profetas, exortavam e fortaleceram os irmãos com muitos ensinamentos. Então, os profetas, as profetisas poderiam ensinar, exortar, como eu li lá, ali, ó, ensinar, exortar, encorajar, consolar todas as pessoas da igreja. Então, esse negócio de que a mulher não pode falar, isso é conversa fiada, porque as mulheres também eram profetisas. Bora pro vídeo. Oh my God, saiu, meu vídeo saiu, mas eu vou pegar ele de volta. Bora pro vídeo. Vou pegar aqui. Ah, Jesus, agora sim deu. Aqui. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre... Aonde que ele tá, gente? Nem existiria. Então eu quero explicar aqui 2 motivos do porquê eu entendo que ela acertou e errou, e do porquê, sim, é importante nós denunciarmos os erros, mas precisamos ter equilíbrio nesse ponto. Primeiro, o Novo Testamento manda o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Que ele já falou. Se uma mulher precisou subir no púlpito para denunciar isso publicamente, é porque muitos homens... Ou seja, na cabeça dele, né, o Espírito Santo de Deus não usa uma mulher. Na cabeça dele, a mulher não pode ser usada por Deus dentro do templo. Mas vamos lá. Da liderança das igrejas que deveriam falar sobre isso estão calados. Porque quando eu olho para as escrituras, eu entendo que não é papel da mulher subir no púlpito para pregar. Isso dentro... Então, esse é um entendimento seu, que a Ana pregou dentro do templo. Mulheres eram testa de ferro de um povo, né? Como foi Débora, né? Débora era a profetisa da época. Ela julgava a causa do povo de Israel. Era uma líder na época. Débora, ela chegou a exortar o comandante do exército, Baraque. Ela vai lá, chama Baraque. E ela falou em nome do Senhor. Né? Da doutrina cristã. Não tem base bíblica para pastorado feminino. Tem. Mas, olha só. Tem base bíblica para pastorado feminino. O problema é que vocês acham que ser pastor é ter um credencial. Não. Na época do Antigo Testamento, ser pastor era um termo, era uma maneira de Deus chamar os líderes, né, de comparar os líderes como pastores. Né? Eu tenho até esse versículo aqui nas imagens, cadê? Deus comparava os líderes como pastores, né? Eles não eram pastores, eles eram comparados a pastores. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê? Seguir o caminho do amor. Não tô achando. Todos esses vídeos aqui, eu já fiz vídeo falando sobre eles. Mas depois eu vejo o versículo para o vídeo novamente. Mas, olha só. Quando os homens são frouxos, Deus usa as mulheres. O caso de Débora deixa isso muito claro no livro de Juízes. Gente, é desmerecer muito a mulher e jogar assim, ó, no sapato. Aonde que tá dizendo que Débora só se tornou juíza porque não tinha homens corajosos? Débora já era juíza, julgava Israel naquele tempo. E Débora era profetisa também. Mulher casada.
Ou seja, de todos aqueles milhares de homens, todos foram frouxos, só ela foi a corajosa. Isso não está na Bíblia, gente. É isso daí que está faltando na igreja. É falta de Bíblia, é achismo demais. A pessoa querer distorcer a Bíblia para desmerecer a mulher, sendo que o próprio Deus não desmereceu. O próprio Baraque reconheceu a autoridade espiritual dela sobre eles, sobre o povo de Israel. Eles não aceitam que a mulher foi líder espiritual e líder de todo aquele povo, julgando a causa de todo aquele povo. Eles não aceitam. Note que eles usam o feminismo, eles dizem que o homem foi frouxo, foi omisso, foi não sei o que. Eles não têm coragem de pregar a verdade. Jamais o Senhor disse isso. Baraque, porque você não se levantou. Baraque nem juiz era, a Bíblia não diz isso. Baraque não era juiz, gente, vocês têm que entender isso. Débora era juíza, era líder do povo de Israel, e os juízes eram chamados de pastores. Por quê? Porque eles guiavam, lideravam aquele povo. Mas olha o apelo, apela para o feminismo, apela para o igualitarismo, apela para o que não, a Bíblia não está dizendo, vai apelando. Mas só pessoas que não lê Bíblia, pessoas que não oram, pessoas que sabe, não estão acordadas, é que vai acreditar numa conversa dessa. Baraque foi um exemplo de homem frouxo e Débora um exemplo de mulher forte que Deus usou. Mas o padrão é que na liderança da igreja esteja a figura de um homem. Oh, meu Deus. O que é ser pastor, gente? Literalmente, é aquela pessoa que guia, pastoreia, arrebanha animais, literalmente. E o que é um pastor espiritual, né? Então, esse termo foi designado a um líder espiritual, né? A líderes espirituais. Por quê? Porque o povo de Deus foi chamado de ovelhas. Então, Deus compara ao que guia as ovelhas dele como um pastor. Eles não são literalmente um pastor, gente. Então, assim como houve pastoras arrebanhando, houve pastor. E Débora foi uma pastora, porque o próprio Deus vai dizer em 1 Crônica 17, versículo 6, e 2 Samuel 7, Deus vai dizer que levantou juízes, líderes, para pastorear seu povo, o povo de Israel, ele mesmo, para arrebanhar, para apacentar. Levantou como pastores, eles não são pastores. Então Débora foi uma pastora, só que vocês não compreendem isso. Vocês estão tão se apegados, vocês estão tão apegados ao que vocês acreditam, que você diz, né, eu acredito, que a Bíblia tá ficando em segundo plano. Vocês querem até manusear versículo para poder encaixar no que vocês acreditam. O erro da pregadora Helena foi falta de sabedoria para expor o tema da forma correta. A igreja... Era a mesma coisa que você dizer que Ezequiel, quando chamou a atenção dos pastores, quando Deus mandou ele chamar a atenção, era a mesma coisa. Você só faltou falar, Ezequiel deveria ter pegado leve, né? Quando vários profetas foram usados de várias formas, né? Ei, meu Deus do céu. A profetisa Uda, por exemplo, né? Trarei mal sobre esse povo. Você dizer alguma coisa? Precisa corrigir seus erros? Precisa. Precisa proteger as mulheres? Precisa. Pronto. Precisa confrontar homens violentos? Porque existem, Pronto. Existem. E sim, precisa. Pronto. E precisa urgentemente. Pronto. Mas também nós precisamos tomar cuidado para não transformar o púlpito em um palco ideológico. E nem trocar a autoridade... O púlpito, não é só o púlpito, a internet está virando um palco ideológico. Vocês acreditam em X e saem detonando os próprios irmãos, porque tem que prevalecer que a mulher não pode pregar, não é mesmo, irmão? Aí, tá levando ideologia para dentro da igreja. Ah, meu Deus. Débora foi feminista, irmão? Débora foi feminista? Malaquias foi feminista? Foi Malaquias que denunciou os homens que encobriam com violência os seus matrimônios, como é que se diz lá, que casavam-se com outras mulheres, deixavam sua esposa da juventude para lá, onde Deus diz que odeia o divórcio, Deus odeia quem encobre de violência. Ele foi feminista também, foi ideológico, não pode mais denunciar, porque agora tudo é ideologia. Deus não pode mais arrancar as máscaras dos falsos cristãos, não pode mais, né?
Tem que ficar debaixo do tapete. Vocês estão acostumados a ficar debaixo do tapete. A pastora Helena Raquel, ó, levantou a poeira. Se ela fez o que é errado, o Senhor vai falar com ela. Não se preocupe, não. Não se preocupe. Todos os profetas, todos aqueles que proferiram, que se não for de Deus, eles vão pagar por toda a palavra que diz. Assim como vocês. Da palavra pelos aplausos do mundo. Isso aqui é muito sério. E o problema todo surgiu porque ela trouxe o mundo pode gostar da mensagem, mas é o que eu disse. Os pecadores vieram até Jesus para ouvi-lo. Eles estavam gostando da mensagem de Jesus. Quem é que não estava gostando? Aqueles que eram de dentro do templo, os escribas e fariseus. Olha que coincidência, né, irmão? Problema que é real, mas ela exagerou esse problema porque diz que isso está acontecendo nas igrejas e as igrejas não fazem nada e isto não... Será possível que alguém vai ter que pegar todos os vídeos de atrocidades, de coisas que acontecem sobre o que ela denunciou, que mais tem vídeo aí na internet, né? Tem o tal do Zadok lá com aquela cantora, tem vários outros casos. Será que é possível juntar tudo aquilo assim, esfregar na cara de vocês e dizer, e aí? E aí? Será que ninguém estava vendo isso? E aí? Diga. É real. Isso não é verdade. Como eu disse, talvez nas igrejas que ela conhece. Porque uma igreja séria, numa igreja séria, bíblica, isso não acontece. Tá entendendo? Irmão, deixa eu falar uma coisa pro irmão. Você acha que Davi não era um homem segundo o coração de Deus, um homem sério, um homem que amava Deus? Amava, irmão. E o próprio Davi, irmão, não foi nem o povo, não foi o próprio Davi, também errou, irmão. E ele foi corrigido. E ele pagou pelo preço, irmão. E Deus não deixou isso escondido, não. Você tá sabendo, eu tô sabendo, tá todo mundo sabendo. Porque Deus, ó, fez com que isso ficasse escrito lá para que servisse de exemplo, para que nós não viéssemos cometer os mesmos erros. Ele se arrependeu? Se arrependeu. Mas aconteceu? Aconteceu. Deus escondeu debaixo do tapete? Não. Deus expôs? Expôs. Então veja só, as igrejas estão realmente cheias de pessoas, está cheia de gente. Mas o que realmente está faltando são homens e mulheres transformados pelo Evangelho. Igrejas sérias. É isso que está em falta. Você acha que esse monte de igreja que tem aí é tudo igreja bíblica? Esse monte de gente pregando, usando a Bíblia, estão realmente... Então, ó, vocês mesmo estão pregando usando a Bíblia. Você acha mesmo que você está falando correto em dizer que Baraque é frouxo? E mulher só se levanta porque não tem homem sério, bíblico dentro da igreja? Claro que não tem mesmo. Porque se for só aquele negócio de a mulher não pode pregar, porque vocês ficarem distorcendo a Bíblia do jeito que vocês querem, não tem homem bíblico mesmo, não. Sendo bíblicos, não. Não. E é no meio dessa bagunça toda de pessoas que estão dentro de igrejas, carregando Bíblia na mão, muitas vezes assumindo até liderança de igreja, pregando com a Bíblia na mão, que não são realmente cristãos, que estão dentro daquele aspecto que Jesus falou em Mateus 7, que não são cristãos, mas que estão dentro de um ambiente que o mundo lá fora fala, é tudo igreja, aí, ó, é evangélico. E é nesse meio de pessoas que não são cristãos, mas que estão com a Bíblia na mão, é que essas coisas realmente acontecem. Porque é impossível que um cristão verdadeiro, um homem verdadeiramente cristão, transformado pelo Espírito Santo, que segue as Escrituras, bater na sua mulher. Então, irmão, se ele... o cristão que não é verdadeiro não é aquele que não comete pecado, não, porque nós estamos sujeitos a cometer pecado. Como eu te falei, Davi era um homem que realmente amava o Senhor, mas ele cometeu erro, irmão. Gravíssimo, entendeu? Mas ele era um homem que amava o Senhor, ou seja, o homem está sujeito à queda. Mas que existe aqueles que não se converteram e estão dentro do templo, existe. Aqueles que não são cristãos, mas acham que são, existe. Entendeu? Então, o problema não é a Helena Raquel, o problema é que os homens não denunciam, né? O problema é que os pastores, né, eles guardam os segredinhos das igrejas para eles, né? Eles não denunciam, pegam no púlpito igual o Silas Malafaia, né? Ele parece que não tem coisa, papa na língua. Eu nunca vi ele fazer uma denúncia dessa. Ele poderia fazer isso. Provavelmente, ele não está mais ouvindo os seus membros como ele ouvia antigamente, porque um pastor, ouve muito os problemas dos membros, né? Provavelmente,
alguém está fazendo isso no lugar dele, porque ele tem muita coisa, outras coisas para fazer que um pastor faz. Então, ele sabendo de muitos casos, eu nunca vi, pelo menos deve ter vídeo por aí, mas eu nunca vi. Na verdade, ele não concorda que todos saibam dos problemas da igreja. Eu acho que não, né? Acho que é ele, pastor Marcos Feliciano, não concordam. Mas o problema tem que ser falado, irmão. O culto não está lá sendo... esse negócio de, porque a igreja não pode ouvir algumas mensagens. Quem disse que a igreja não pode ouvir algumas mensagens? João Batista perdeu o pescoço pregando o que ele tinha de pregar e acabou. Estevão perdeu a vida pregando o que ele tinha de pregar e acabou. Jesus perdeu a vida pregando o que ele tinha de pregar e acabou. Agora esse negócio de, tem que haver uma mensagem diferente para o irmão, uma mensagem diferente para os cristãos. Não, irmão, uma coisa a mensagem é uma só para todos. Agora, quando está no seio da igreja, você vai pegando mais leve, ainda tá com essa roupinha sensual, não tem roupa, então aguarde um pouquinho, né? Não vai pegar pesado, pra quê? Né? Radicalizar. Não, é isso daí, né? Agora, esse negócio de, acho que eu já falei. Bora. Fizer isso, é uma evidência clara de que ele não é um cristão verdadeiro e que precisa ser denunciado e preso. Então, o que nós estamos precisando hoje é de igrejas sérias, de lideranças bíblicas com coragem para confrontar o pecado, seja ele qual for. Então, eu concluo esse vídeo dizendo para você, mulher, se você estiver assistindo esse vídeo, seja cristão ou não, sofreu agressão, denuncie. Tá bom, conversa, tchau. Então, esse é mais um vídeo, né? As pessoas estão se doendo pelo que a pastora Helena Raquel falou, né? E coloca a culpa em tudo, né? A culpa é de todo mundo. Inclusive, eu percebi que todos estão dizendo que pastora não existe. Isso é culpa do feminismo, ou seja, a mulher pregou uma coisa em vez dele julgar o que a mulher pregou, a pregação da mulher. Não, pastora não existe. O feminismo entrou na igreja, igualitarismo, porque os homens são frouxos. Gente, é cada coisa. Tchau, obrigado. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Eita Jesus.